Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Neste vídeo eu falo a respeito da importância da chegada de reforços para o Botafogo na segunda janela do futebol brasileiro em 2022. Entretanto, falo também a respeito dos cuidados que devemos ter com as chegadas das contratações e também com a confiança do grupo atual. Falo sobre Eran Zahavi, o centroavante israelense, que está muito perto de assinar com o nosso Fogão. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar hoje da marca dos 37 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante, provou isso mais uma vez no último domingo. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você quer um reforço que venha da Europa para a posição de volante no Botafogo, o que você pensa? Um volante moderno, dinâmico, que marque muito bem, que saia para o jogo, que consiga atacar e que tenha pulmão para chegar aos 50 do segundo tempo, ainda tentando uma vitória para o Glorioso. Pode ser? Creio que sim. O Kaique, que jogou muito bem contra o São Paulo, fez o gol da vitória contra o Tricolor e o Fogão venceu por 1-0, ofereceu isso ao Botafogo naquela partida. O Kaique jogou muito bem contra o Internacional de Porto Alegre, marcou demais, saiu para o jogo e participou com um pique surreal do gol da virada do Glorioso, com 1 a menos, aos 50 e tantos da segunda etapa. Ou seja, nos últimos 2 jogos, o Kaique, um jovem que veio do Nova Iguaçu para a base do Botafogo e agora está no nosso time profissional, ofereceu aquilo que o torcedor tanto quer de um volante. Quando você pensa num lateral esquerdo, você pensa num jogador que seja capaz de fechar a linha na marcação, de apoiar com qualidade. Se o Botafogo tiver com 1 a menos, que ele consiga fazer ali um miolo de zaga com outros 2 também, e ainda tem a capacidade técnica e física de chegar ao fim do jogo para fazer um gol da vitória. Isso aconteceu com o Hugo contra o Internacional. É claro, gente, que eu falo aqui a respeito de situações específicas e de um recorte muito pequeno. O Kaique e o Hugo nos ofereceram isso nas últimas partidas. Mas isso também nos mostra que os jogadores têm qualidade, têm capacidade técnica, física e de entendimento tático. Bacana, então temos jogadores jovens e qualificados no elenco. Só que o Botafogo quer elevar o nível e o Botafogo precisa qualificar ainda mais o grupo. Mesmo jogando bem, o Kaique errou em alguns lances contra o São Paulo. Mesmo jogando muito bem, o Kaique errou em alguns lances contra o Internacional, com saída de bola, com posicionamento. É que o Botafogo ganhou e a gente tende a observar só os acertos, mas o menino também errou e é natural no processo. Assim também aconteceu com o Hugo. Em muitos momentos, o Piazon, um jogador que atuou como extremo e desceu a linha todinha, jogou muito contra o Internacional, corrigiu erros do Hugo, alguns pequenos erros de posicionamento. Isso acontece, é natural. Só que como é natural, é importante que chegue jogador com qualidade, jogador com a parte física em dia, taticamente inteligente, com boa técnica e com a experiência do futebol europeu. Eu tenho certeza que o Fernando Marçal na lateral esquerda pode contribuir demais com o crescimento do Hugo. E o Botafogo tem então um garoto de qualidade e um jogador mais experiente também, com muita qualidade para atuar naquela posição. E tomara que o Marçal se adapte rapidamente ao Glorioso, ao futebol brasileiro, e jogue muito bem com a nossa camisa. No meio-campo, tomara que chegue um volante com ainda mais qualidade que o Kaique, com experiência, com a parte tática em dia, com a parte física em dia,
e que esse jogador consiga contribuir com o crescimento do Kaique. Os jogadores crescem individualmente e o Botafogo cresce como um grupo. É por isso que é bacana a gente olhar por todos os ângulos. A gente entende que os jogadores estão indo bem, mas que eles podem melhorar com a chegada de outros, e os que chegarem podem contribuir com os jogadores que estão aí e com a parte coletiva do Botafogo. É importante, então, que o Botafogo contrate jogadores de qualidade e é importante também que saibamos lidar com isso. Como? Não menosprezando os atuais atletas do Botafogo de Futebol e Regatas, que deram uma resposta positiva contra o São Paulo e uma resposta muito positiva contra o Internacional, em termos técnicos, táticos, psicológicos, comportamentais. O Botafogo venceu duas equipes que estavam invictas havia muito tempo. Uma dentro de casa, depois de muita pressão da torcida, outra fora de casa, depois de erros grotescos da arbitragem. Então, os jogadores que estão no Botafogo hoje respeitam a camisa, respeitam a torcida do Glorioso neste momento. E o técnico Luiz Castro sempre faz questão de deixar isso claro. Vamos falar a respeito de reforços. Quando tiver informação, vou trazer no canal. Se não tiver também, vou repercutir a informação que algum outro veículo, algum outro canal tenha. Mas, obviamente, com muito respeito e cuidado, porque os que estão aí estão honrando. E, por exemplo, se surgir novidade nesta semana, vamos falar. Se gostarmos dos nomes, vamos comemorar. Mas tem foco no jogo contra o Fluminense no próximo domingo. Os reforços só poderão estrear a partir do dia 18 de julho. Até lá é o grupo que está aí. E domingo, reitero, tem o Clássico Vovô, um dos mais tradicionais do futebol mundial, o mais antigo do futebol brasileiro. Uma rivalidade enorme. A gente quer vencer o Fluminense por isso, a gente quer vencer o Fluminense também para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo joga às 16 horas no estádio Newton Santos. Inclusive, Botafogo de Futebol e Regatas e Voucher Seguro. Como vai ficar o torcedor que quer ter uma experiência boa desde o momento da compra do ingresso? Como vai ficar o sócio torcedor que quer comprar um ingresso e não consegue? Já passou da hora de resolver esses problemas no site Voucher Seguro. Botafogo de Futebol e Regatas, camisa 7, Voucher Seguro. Vocês têm que resolver isso. O torcedor não pode ter uma experiência desagradável quando ele quer ir ao estádio, apoiar o Glorioso. E ontem, mais uma vez, o torcedor do Botafogo, o sócio torcedor do Glorioso, passou por dificuldades para comprar ingresso. Não pode acontecer. O Botafogo deve resposta, o Voucher Seguro também. Voltando aqui ao campo e bola, o Botafogo, então, tem que vencer o Fluminense. E vai ser com o grupo que está aí. E o grupo que está aí tem desfalques também. E os jogadores que estão entrando estão dando resposta. Que continuem. Falando rapidamente a respeito de Eran Zahavi. Uma negociação que realmente dura bastante tempo. O Zahavi tem proposta de um time no qual é ídolo no país dele, lá em Israel. Teve sondagens também de times europeus. E o Botafogo competindo com clubes do exterior, principalmente da Europa, pode não ter mais dinheiro ou não oferecer mais dinheiro que essas instituições. E se for pesar na balança a estrutura, infelizmente o Botafogo fica atrás. O Botafogo está se reestruturando e tem que tratar isso com urgência. Contudo, o projeto foi apresentado, o Zahavi gostou, são colocadas outras coisas na discussão, claro, é muito detalhe num contrato, e é como eu falei ontem na live, que foi muito boa também. O Zahavi é israelense, jogou na China, foi muito bem. Jogou na Itália, não foi tão bem assim. Jogou na Holanda, foi muito bem. Jogou em países de diferentes culturas. O Brasil é um país distante para ele, com uma cultura muito diferente. E ele é goleador. Tomara que assine contrato, se adapte ao Glorioso, ao futebol brasileiro e faça muitos gols com a nossa camisa. E eu estou tendo muito cuidado com isso, porque eu sei
que à medida que o tempo vai passando, muitos torcedores vão ficando impacientes, entendendo que o jogador está cheio de marra, pensando que o jogador não quer vir, mas na verdade são peculiaridades seríssimas a serem observadas pelo jogador, pelo staff, pela família. Todo mundo tem família e sabe como é lidar com mudanças drásticas. Quem nunca teve esse tipo de mudança pode entender de uma forma diferente, mas realmente é muito complicado. Eu espero que ele passe por cima de tudo isso e venha para o Botafogo e que seja muito bem recebido no Fogão. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Eu espero que sim, e talento ele tem. Mas eu quero que o Botafogo receba muito bem o Zahavi, porque assinando o contrato ele pode contribuir muito com a gente. E se não vier, que John Textor e companhia consigam de alguma forma fazer com que o Botafogo contrate um outro grande atacante, um outro grande centroavante. O elenco tem que ser qualificado, alguém tem que chegar para contribuir com o Herisson, para contribuir com o Matheus Nascimento. Em condições normais, o Zahavi teria feito o gol que o Herisson perdeu contra o Avaí, o Zahavi teria feito o gol que o Herisson perdeu contra o Internacional. Mas o Zahavi é um grande jogador já experiente. O Herisson é um jogador em formação que praticamente não teve base e vem contribuindo muito com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. São 6 gols e 1 assistência. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Espero voltar com novidades a qualquer momento. Aquele abraço. Valeu, fui!